Boa noite, meu irmão. Boa noite, minha irmã. A graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Amém? Se você fez a devocional da semana passada, certamente você vai se lembrar que eu a comecei com uma pergunta. Toda boa ação agrada a Deus? Essa pergunta fazia parte do tema da nossa devocional escrita, que era a fé que agrada a Deus. Nesse contexto, a proposta fundamental era descobrir se toda boa obra será aceita por Deus. Ou seja, qualquer pessoa que fizer um ato genuinamente bom está agradando a Deus e será aceito por Ele? Naquela ocasião, nós relacionamos 3 elementos da fé que agrada a Deus. 3 palavrinhas começadas com a letra C. Você está lembrado delas? A primeira delas, conhecimento. A fé que agrada a Deus é fundamentada por pressupostos cristãos que somente a palavra nos fará conhecer. Não tem como você agradar a Deus se você não conhecê-lo. Não tem como você conhecer a Deus sem a sua palavra. Simples assim. Segunda palavrinha, segundo elemento, começado com C. Consentimento. Ou seja, a aceitação de que a verdade ali manifesta, ou seja, na palavra, é aplicável à sua vida. Isto é, você aceita que a palavra de Deus é a única verdade e que ela é a única regra de conduta, de fé e de crença. Terceira palavrinha começada por C, terceiro elemento, talvez o mais importante, confiança. Você deve se lembrar que eu citei Tiago, capítulo 3, quando diz assim: crês tu que Deus é um só? Fazes bem, porque até os demônios creem e tremem. Diferente dos demônios, você passa a amar essa verdade, pois ela te faz descansar em Deus. Ela não é apenas teórica, mas tem aplicação em todas as áreas da sua vida. Ela é capaz de fazer com que você possa repetir com Davi o Salmo 23 com toda a confiança, como fossem suas as palavras, quando ele diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Salmo 23, versículo 4. Eu gostaria de continuar exatamente daqui. A partir daqui, nessa noite. Continuar falando da fé que agrada a Deus e de suas consequências em nossas vidas. Por isso eu te convido a abrir a sua Bíblia em Hebreus capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 11. Você pode dar o seu pause aí na gravação do vídeo, no vídeo, e procurar na sua Bíblia. Enquanto isso, eu já vou partir direto para a leitura. Ok? O texto diz assim: temamos, portanto, que, sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Porque também a nós foi anunciada as boas obras, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira: não entrarão no meu descanso. Embora, certamente, as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Porque, em certo lugar, assim diz, no tocante ao 7º dia: e descansou Deus no 7º dia de todas as obras que fizera. E, novamente, no mesmo lugar: não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele e que, por causa da desobediência, não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas, de novo determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto,
resta um repouso para todo o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Meus irmãos, para a gente entender melhor aquilo que acabamos de ler, é importante nos situarmos dentro do contexto dessa carta. Primeiro, eu gostaria de falar para vocês que tudo nos leva a crer que essa carta foi escrita para cristãos de origem judaica. Por isso recebe o nome de Hebreus essa carta. Cristãos esses que estavam dispersos, que fugiram por causa das perseguições impostas ao povo de Deus naquela época. Isso significa que, sendo eles de origem judaica, eram pessoas que tinham conhecimento da história de Israel. Ou seja, eram pessoas que conheciam a narrativa do Antigo Testamento. O trecho que acabamos de ler está fazendo referência à condenação de uma geração inteira de judeus que foram libertados do Egito, mas, contudo, acabaram por perecer no deserto, sem entrarem na Terra Prometida. Isso tudo por causa da desobediência. É desses que o versículo 2 se refere quando usa o pronome eles. Volte lá no versículo 2. Porém, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Quem são esses eles? São os judeus que ficaram prostrados no deserto. Os judeus que tiveram a experiência de libertação do Egito, porém, por causa da desobediência, pela falta de fé, ficaram no deserto e não entraram na Terra Prometida. Esses não entraram no descanso porque não creram. Não manifestaram a fé que agrada a Deus. O que nos resta então a partir de agora, a partir desse texto? É descobrir o que foi que eles fizeram para não serem aceitos e não imitarmos as suas ações. Logo, nos 2 primeiros versículos, o texto já responde a essa pergunta. Veja bem, temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram, presta atenção que aqui está a resposta, a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé que agrada a Deus. Por essa fé que nós estamos falando dela, por essa fé que nós estamos trabalhando naqueles que a ouviram. Fica claro que o problema foi a falta de fé. Fica claro que o problema foi a descrença. Aí você vai me dizer assim, peraí, Jefferson, mas você já não disse por várias vezes que a fé é um dom de Deus? Como agora você diz que o povo foi deixado no deserto por causa da falta de fé que Deus mesmo deveria ter dado? Ou seja, como que ele pune então esse povo por algo que ele mesmo deixou de fazer, ou seja, não dar a fé necessária a esses homens? Meus irmãos, prestem bem atenção nisso. Pode ser que isso mude a sua visão em relação a muitas coisas. Deus nos deu músculos. Contudo, se não nos alimentarmos convenientemente, se não nos exercitarmos, não deixaremos de ter esses músculos. Porém, eles serão fracos e não serão suficientes para fazer as nossas atividades mais básicas, para fazer com que nós nos desloquemos, com que nós nos alimentemos, com que nós façamos todas as nossas ações. Assim também é a fé. É um dom que Deus nos dá, mas necessita ser exercitado, precisa ser colocado à prova.
Volta lá no versículo 2 e você vai perceber que Deus diz o seguinte: porque também a nós foram anunciadas as boas novas. Agora percebe-se que o autor, a partir do exemplo do Velho Testamento, ele se volta para os seus destinatários, para os seus interlocutores, a fim de aplicar a mensagem das Escrituras. Ele vai tocar agora num ponto fundamental, no descanso, que essas boas novas podem trazer a todo aquele que as ouve. Reparem, o descanso que o grande Moisés não conseguiu dar a esse povo. Ele libertou o povo, tirou o povo do Egito, com grande poder, com grandes sinais. Mas não deu descanso a esse povo. O texto também vai nos dizer que esse descanso, tão pouco, foi concedido por Josué, que, diferente de Moisés, entrou na terra prometida. Fez cumprir pelo menos parte da promessa, mas não a sua totalidade. Conforme o texto nos informa lá no versículo 8. Acompanha aí. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Meu irmão e minha irmã, por que isso aconteceu? O texto também nos responde. Versículo 6. Está escrito assim: visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e que, por causa da desobediência, não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. Isso mesmo. O texto também nos responde, nos diz que foi por causa da desobediência gerada pela falta ou pela pequena fé. A fé que desagrada a Deus é aquela que é tão pouco exercitada que chega a um ponto que ela vai promover desobediência ao invés de obediência. Não importaram os inúmeros sinais para aquele povo. Não importaram o agir sobrenatural de Deus, os milagres, a mão forte com que Deus tirou aquele povo do Egito. Isso não importou, porque o Egito não saiu do coração deles. Porque todos esses sinais, todas essas bênçãos não foram suficientes para lhes tirar a incredulidade. Pois, na verdade, a mente deles estava posta no mundo material, nos benefícios materiais, nas conquistas materiais. Que Deus também possa dar, como de fato lhes deu, todos os benefícios materiais da terra prometida, meu irmão e minha irmã. Porque Deus derrubou muralhas de Jericó. Deus fez com que eles tomassem Jerusalém. Contudo, apesar disso tudo, eles não alcançaram descanso. E vocês? E você, meu irmão e minha irmã, tem alcançado descanso? A pergunta é: que descanso é esse a que esse texto se refere? Bom, eu vou deixar um pouco de suspense no ar. E para você obter essa resposta, terá que fazer nossa devocional escrita. Vamos ver se todos, a partir das Escrituras, chegam a essa resposta. Faça isso em família. Siga como sempre as instruções que você recebe ali. Que Deus te abençoe. Amém?